Então, meninas, eu sou a tia Tati, eu sou contadora de histórias. Eu trabalho com o Ministério Infantil faz 12 anos e a princípio eu contava histórias só referente à Bíblia, né? Histórias da igreja, assim. E posteriormente, quando as minhas filhas entraram na escola, eu comecei a contar histórias de outro tipo. E quando eu fui procurando, assim, saber mais histórias, ler e fui pegando gosto pela coisa e tal, quando eu vi, eu fiz o curso e daqui a pouco eu estava escrevendo histórias. Então, eu gosto de contar histórias sempre que agreguem valores e virtudes, porque eu acho que uma história só por ser uma história, né? Se a criança parou para te ouvir, então você tem a obrigação de incutir dentro dela algum tipo de valor. Então, eu trabalho desse jeito, vou mostrar para vocês alguns materiais que eu tenho aqui, né? Vocês vão assistir o vídeo da história depois, mas eu vou mostrar para vocês alguns materiais. Esse aqui é o livro do ECA. O ECA que trabalha a história do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é feito com EVA, eu não sou muito boa de EVA, mas a gente faz o que dá, né? Ele é feito de EVA e ele foi colado numa caixinha que eu abri aqui para poder colocar a mão. Então, eu conto a história usando ele assim. Eu costumo trabalhar nas minhas histórias sempre com materiais feitos. Por quê? Primeiro porque eu coloco, né, o meu amor, o meu toque ali no produzir a história, e depois porque se a gente for comprar material para toda a história que a gente conta, acaba saindo muito mais caro. Então, eu gosto bastante de trabalhar, como eu disse, eu não tenho muita habilidade com EVA, mas a gente faz o que dá, né? Mistura um pouquinho de cada coisa. Então, esse aqui foi o ECA. Eu colei o EVA e fiz um livrinho bem tranquilo, né? A gente coloca a mão e tira. E quando eu vou na escola contar essa história, depois que eu termino de contar a história, eu fiz no computador um joguinho da memória. Eu tenho vários jogos desse, que aqui ele tem os direitos e os deveres das crianças, né? Alguns dos direitos e deveres. E daí a gente separa eles em grupo assim e para eles memorizarem bem, né? E eles brincam com o jogo da memória. E uma surpresa que eu tive, que a maioria das escolas que eu vou contar essa história, as crianças nunca brincaram de jogo da memória, só no tablet, no celular, no computador. Mas de papel na mão, elas ficam assim perdidas. Então é uma experiência bem legal, tá? Se vocês quiserem, pode entrar em contato comigo que eu tenho o arquivo, eu mando para vocês imprimirem também. Deixa eu ver como é que eu posso mostrar para vocês. Esse aqui, que a Júlia gostou bastante, que é a história de Naamã, né? É uma história bíblica, é uma história que conta a história do cara que foi curado, né? Ele foi até o profeta mandou ele mergulhar no rio 7 vezes. Então, a história de Naamã, ela é feita como? Eu peguei um potinho de sorvete, ó. Não encapei ele todo, porque senão esconde e não dá pra ver como é feito. Ele é assim mesmo, a maioria das minhas peças ela é assim, pra você ver como ela é feita. Porque às vezes eu tô contando a história aqui, não é pra criança ver, mas a professora que tá junto, né, a pessoa, o adulto que tá ali, que quer reproduzir a história depois, ele olhando, ele vai saber como fazer. Então, esse aqui é um pote de sorvete. Eu peguei um pote mais baixinho, mas pode ser um mais compridinho, pode ser qualquer tipo de pote, uma bacia, qualquer coisa assim. Eu encapei ele fazendo tipo um riozinho, né? Tem umas ondinhas aqui. E aqui dentro eu deixei um furo, ó, pra gente colocar o boneco de palito. O boneco eu imprimi da internet e de um lado ele tem as pintinhas, porque na mãe ele tinha lepra, então de um lado ele tem as pintinhas. Coloquei ele num palitinho de churrasco e ali embaixo tem um furinho, então a gente coloca aqui e ele fica aqui mergulhando, ó. Quantas vezes? Eu tinha que mergulhar ele 7 vezes, e as crianças vão contando comigo as vezes que ele mergulhou. E quando chega na 7ª vez,
então ele sai curado, sem as pintinhas. A gente vira o palitinho e ele sai sem as pintinhas. É bem legal, elas gostam bastante, ficam bem empolgadas. Essa aqui é a bonequinha, ó. Vou mostrar pra vocês a frente, ó. Também aberto pra ver como é que é feito, ó. Essa boneca aqui é a boneca, também é uma história bíblica, é um trecho bíblico que fala que a boca fala do que o coração tá cheio. Vou deixar o meu canal do YouTube, é @evangelicando. Então, se você ficar curioso com alguma dessas histórias que não tá no curso, você pode ir lá no YouTube e olhar a história e depois, se quiser reproduzir. A boca fala do que o coração tá cheio, é uma história que fala que nós temos que nos alimentar de coisas boas. Então, esse boneco, ele tem um furinho aqui, que são as orelhinhas, né? Furinho nos olhos e na boca. Então, qual é a moral dessa história? Tudo que entra pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, vai produzir o que eu vou falar depois. Então, se eu me encher de coisas boas, quando eu for falar, eu vou falar coisas boas. Se eu me encher de coisas ruins, quando eu for falar, eu não vou ter coisas boas para falar. Então, a gente coloca papeizinhos aqui, né, com algumas situações, e depois a gente tira pela boca os papeizinhos também, para eles verem que realmente o que entra é o que sai. Esse aqui tá escrito violência. Esse aqui é o material que eu usei para contar a história da multiplicação dos pães e peixes, que também está na Bíblia. E ela é bem legal, ó, vou mostrar para vocês. Eu trouxe. É um cesto, né? Uma história que conta que Jesus, de 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou 5.000 homens, mais as mulheres e crianças. Então, ele é feito assim. Eu recortei da internet, poderia ser de EVA, ia ficar bem mais bonitinho, mas não deu. Então, ó, e fiz uma tripinha de pão. Aqui eles estão colados numa linha com durex, e daí na hora de colocar na cesta a gente faz assim. Vai parecer que só tem um pãozinho, ó. E assim a gente faz com os 5 pães e com os peixinhos também, ó. E depois, quando acontece na hora da história da multiplicação, a gente vira a cesta e caem todos esses pães e peixes, daí fica cheio assim, né, de pão e peixe, as crianças gostam bastante. Por que eu tenho mais de material aqui? Esse aqui é o meu kit Criação do Mundo. Esse para a igreja só, né, porque para contar isso aqui na escola dá problema. Então, eu gosto também de fazer assim, várias maneiras diferentes de contar uma mesma história. Então, para contar a história da criação do mundo, eu tenho o cubo da criação, que mostra aqui em cada dia o que foi feito, ó. No primeiro dia, que Deus separou, né? E ele vai contando. No quinto dia, os peixinhos, as aves. No terceiro dia, as árvores, frutas. No quarto dia, o sol e a lua. E assim a gente vai contando a história e vai girando o cubinho para mostrar para eles. Essa mesma história eu tenho ela com visual de CDs, que eu peguei CD velho, imprimi na internet e colei. Bem simples, ó. Primeiro dia, daí vai mostrando para eles. E esse aqui também tem uma atividade que eles podem fazer, tipo um lequezinho, que também é assim redondinho, só que tem uma presilha embaixo. Esse eu não tenho agora para mostrar para vocês, mas são os CDs. E eu conto essa história também usando slime e massinha, porque a Bíblia fala que o mundo, ele era vazio e sem forma, né? Eu não vou derramar isso, gente, porque eu tenho horror a slime. Mas slime não tem forma. Se eu quiser montar alguma coisa, construir alguma coisa com ela, eu não consigo, né? Ela é toda mole, toda melequenta.
Então, eu explico para eles, deixo eles mexer, colocar a mão e tal. Então, o mundo era sem forma, não dá para fazer forma nenhuma com isso aqui. E daí, depois Deus começou a criar as coisas, então o mundo teve forma, como a massinha que a gente consegue modelar, né? E eu explico para eles que todas as coisas foram criadas pela voz de Deus e que a única coisa que ele criou usando as mãos foi o homem do barro, né? Do pó da terra, ele formou e depois soprou na narina dele o fôlego de vida e o homem viveu. Aí eu faço escultura com bonequinho de massinha, né? Bem ótima, que eu sou ótima com escultura e essas coisas todas. Ainda bem que tem a internet, senão a gente tava lascado. Esse aqui é o material da história do Tufa. Essa história foi minha filha que fez e esqueci, meus bonequinhos. Também o visual, foi ela que fez também. É uma história. Esse a gente tem o livro, tá? Se vocês quiserem adquirir, depois a Júlia passa o contato. O livro do Tufa, ele fala a história de uma pantufa que ficava no closet esperando a vez dela de ser usada e a vez dela não chegava nunca. Então tem os amigos aqui que contam onde eles foram, o que eles fizeram, e ele fica lá sonhando com o dia que ele vai poder sair desse closet. Então quando chega o inverno ele fica feliz que a dona finalmente vai usar ele, né? E essa aqui é a pantufa, né? O Tufa. E daí eu fiz assim, várias boquinhas para cada ocasião, e dependendo do que a gente está falando, a gente vai trocando a boquinha dele aqui, ó. Tufa feliz, o Tufa espantado, o Tufa meio triste. Então a gente vai trocando. Isso aqui, gente, é só eu vou pensando e vou criando, tá? Tô mostrando para vocês bem simples assim. E essa aqui não chega a ser uma história, mas vou dizer uma dinâmica, assim, que eu gosto muito de trabalhar em sala de aula e também na igreja, que ela fala sobre a indisciplina. O nome disso é a Liga da Indisciplina. Como é que funciona a Liga da Indisciplina? Eu peguei várias latas, sabe? Aquelas latas de leite em pó, de achocolatado, aquelas redondinhas. Eu encapei elas com adesivo e eu fiz vários rostinhos. Então, cada lata dessa é um personagem. E eles têm um lado o rostinho bonitinho e do outro lado eles têm um rostinho não tão bonitinho assim. Você quer ter que estar bonitinho dos dois lados. Mas essa aqui, por exemplo, esse lado é o lado bonitinho. E depois ele fica feio. E daí eu vou contando para eles e vou explicando. Daí a gente fala, né? A Liga da Indisciplina. Pergunto se eles sabem o que é indisciplina. Tem uns que estão quebrados já. Porque, vou contar para vocês já. Por que eles estão quebrados. E se eles sabem o que é indisciplina, o que acontece. Falo que esses carinhas estão aqui para prejudicar eles, para que eles fiquem de castigo, para que eles vão para a diretoria, para que os pais sejam chamados na escola, sabe? Mas primeiro eu começo falando assim, por exemplo, essa aqui é a senhorita I. A senhorita I eu vejo muito por aí nos jogos de futebol, nas gincanas da escola, sempre vejo a senhorita I. Aí depois eu falo assim, esse aqui é o senhor M. O senhor M, ele é casado com a senhora M. Eles fazem uma dupla e tanto. A senhora M sempre passa na TV, eu sempre vejo ela em muitos lugares. E o senhor M tá sempre coladinho nela. Então eu vou explicando um por um dos personagens. Ó, esse aqui é o Manoê. O Manoê, ele é rapper. Manoê é um rapper, ele tem uma música bem legal que a gente conta nessa história também. Essa aqui é a senhorita P. A senhorita P, ela vive lá em casa, sabe? Na hora de acordar, às vezes, na hora que a professora passa muita coisa no quadro. Essa é a senhorita P.
E essa aqui é a campeã. Essa aqui é a que fica sempre no topo do meu negócio lá, né? Porque ela é a senhorita D. A senhorita D, ela é muito sapeca, porque ela causa muito problema pra gente. E daí eu pergunto se eles sabem quem são esses personagens e daí eu vou virando e vou mostrando pra eles. Que essa aqui é a desobediência. Então, quando eles desobedecem, é uma latinha dessa que tá pendurada no pescoço deles, né? Que tá pertinho deles, de amiga deles. Esse aqui é o Manoê, é o egoísmo, quando não quer emprestar o brinquedo pro coleguinha. Aí o Manoê, ele tem uma musiquinha que canta assim: eu sou o Manoê, sou um cara radical, tenho um brinquedo caro, eu sou o tal, o que eu tenho é só meu, eu não divido com ninguém, mas se você vacilar, eu pego o que é seu também. Então, esse aqui é o Manoê. Essa senhorita P, a dona preguiça, né? Que a gente não quer acordar de manhã para vir para aula, que a gente não quer copiar as coisas, não quer fazer as atividades. A senhorita I, a Madame I, ela é a ira, né? Quando eu bato no colega, quando eu brigo, quando eu xingo, quando eu fico irritado. Então, essa aqui é a senhorita, a Madame I. E aqui eu tenho meu casal, né? Meu casal favorito desse kit, que é o senhor M e a senhora M, que é a mentira e o medo. Por que eles são casados, né? Porque quem tem medo geralmente conta uma mentirinha. Por exemplo, eu tenho medo de ficar de castigo e eu tirei uma nota baixa. Então eu vou mentir para minha mãe que a professora não deu a nota ainda, né? Ou ao contrário, eu conto uma mentirinha e depois eu fico com medo das pessoas descobrirem. Então eles são casados e eles andam juntos. O que eu faço com essas latas depois? Eu coloco, né? Não tem como eu apoiar aqui para vocês verem, mas eu coloco elas e faço uma torre, tipo um boliche assim. 3, 2, 1, são 6 latas no final. E eu pergunto quem que quer se livrar dessas coisas aqui para nunca mais incomodar, para não ir mais para direção, para obedecer em casa e não sei o que. E daí a gente joga a bola na lata, derruba tudo, faz uma bagunça. É uma festa só, eles adoram. E daí eu digo que eu vou deixar um jogo de lata desse com a professora para pendurar neles, se por acaso eles fizerem alguma dessas coisas, e toda a escola vai saber, porque eu vou passar em todas as salas contando essa história. E eles se divertem um monte, gostam bastante desse tipo de dinâmica, né? Não chega a ser uma história, mas também incute valor. E por último, eu vou falar para vocês do meu queridinho, né? Que é o livro da Pink. Essa aqui foi a primeira história que eu criei, então eu já criei várias histórias. No meu canal também as histórias que eu conto, se não são da Bíblia, são histórias criadas por mim. E as histórias que estão lá não foram publicadas ainda. Essa aqui é a única que foi publicada, e a do Tufa, que é da minha filha, né? Esse aqui é o livro da Pink, ele foi ilustrado por uma menina que é autista e conta a história de uma menina que só gosta de rosa. E no decorrer do livro ela vai descobrindo as outras cores e vai acabar se apaixonando pelas outras cores também, né? E é bem legal, assim, no final do livro tem atividade. Esse livro também, se vocês quiserem adquirir, pode falar com a professora de vocês aí, que ela tem o meu contato, ou lá pelo Instagram, @evangelicando-tia-Tati, que eu tô sempre lá respondendo todo mundo. Então eu não sei como são as aulas de vocês, né? Agora as aulas estão online, mas eu espero que eu tenha conseguido dar minha contribuição. Eu escolhi os materiais que eu mais gosto, porque se a gente for trazer todos não dá, né? Eu ia ficar aqui falando por horas. Eu desejo a vocês um bom trabalho com as crianças e que cada vez mais vocês se especializem e usem esse dom, porque as crianças de hoje em dia precisam muito de histórias. A internet, a TV, o computador tá assim demais, tá dominando tudo, e as crianças acabam perdendo esse contato com a magia das histórias, dos livros, né? Das coisas simples,
mas que são bem legais. Esses materiais que eu mostrei para vocês, vocês podem trabalhar com eles e eles mesmos fazer os personagens deles, né? Porque são coisas simples e fáceis de fazer. Então, espero ter ajudado e fico à disposição. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem contar comigo, tá bom? Um beijo, até a próxima!